Fala, meus queridos e minhas queridas, 31 de dezembro, último dia do ano de 2023, né? Em primeiro lugar, agradecer a todos vocês aí, os mais de 12 mil seguidores no Facebook, um pouco mais aí de 1.500 no Instagram, mais de 7 mil no TikTok, 4.780 no YouTube. Agradecer muito a vocês esse ano para mim. Apesar de alguns impalpérios, apesar de alguns problemas, né, que quem me segue lá na página do Facebook e do TikTok conhecem, né? Foi um ano muito bom, um ano que eu consegui chegar aonde eu não imaginava nas redes sociais, né? Então, desejar para todos vocês aí um excelente final de ano, um maravilhoso 2024, cheio de realizações, que vocês possam realizar todos os seus sonhos, conquistar tudo aquilo que vocês almejam. Eu vou deixar para vocês aí uma matéria relacionada a Everton Ribeiro. Hoje, à meia-noite, o contrato de Everton Ribeiro se encerra com o Flamengo. O Flamengo que fez uma proposta ao Everton Ribeiro por mais um ano de contrato. O atleta e seu staff estão pedindo aí um ano, mais um ano por metas. Ou seja, se ele conseguir alcançar algumas metas nesse ano de 2024, seu contrato será renovado automaticamente, assim como aconteceu com o Davi Luiz. Só que até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, são 10h25 da manhã, o Flamengo ainda não respondeu ao atleta. Caso haja alguma mudança nesse quadro, eu venho trazer para vocês a informação. Valeu? Então fique aí com essa matéria do ge.com sobre Everton Ribeiro. Daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Porque acho que tá todo mundo agoniado com Everton Ribeiro. Todo mundo quer saber detalhes, por que não rolou ontem, porque você publicou a matéria no GE dizendo que era o dia D, o que não aconteceu para o Everton não assinar esse contrato. Só o Flamengo não tá, né? O Flamengo tá adiando, só o Flamengo não tá Só o Flamengo agoniado. não tá agoniado. Acho que você resumiu tudo muito bem agora. Então vamos trabalhar um pouquinho do que está acontecendo, né? O Flamengo e Everton Ribeiro, desde que começou o ano, todo mundo sabia que o contrato dele acabaria em dezembro. E o Flamengo tratou com muita cautela todas as renovações. Acho que todo mundo acompanhou a renovação do Bruno Henrique, que foi uma novela também e tudo mais. Mas especificamente eles deixaram para resolver tudo a partir de setembro. Vamos trazer assim. E o Everton Ribeiro foi sinalizado mais ou menos ali naquela época, um pouco antes da Copa do Brasil, que o contrato seria renovado. E o Everton se tranquilizou com aquela situação e tudo bem. Só que as conversas, de fato, para sentar e ver como é que vai ser, quais são as cláusulas e tudo mais, só se iniciaram depois do fim do Campeonato Brasileiro ali, né? Tudo era muito informal até acabar o Campeonato Brasileiro. Quando acaba o Campeonato Brasileiro e as partes começam, de fato, a sentar e a conversar, é que começa toda essa situação. Desde o primeiro momento, o Flamengo sinalizou uma renovação de um ano, sem problema nenhum. Everton Ribeiro mantendo o mesmo salário, as mesmas questões, a renovação por um ano. Só que o Everton pede uma renovação por 2 anos, um contrato um pouco mais longo, né, até 2025. Lembrando que o Everton ele já está com 34, se eu não me engano, então ele encerraria o contrato lá com 36, que seria a ideia dele, até pela identificação com o clube e tudo que a gente já conhece do Everton Ribeiro, que está aqui desde 2017. Ele pode ir para a sua 8ª temporada no Flamengo. E, como eu falei, né, Duda, foram várias etapas e várias conversas nas últimas semanas, independente do Natal acontecendo, eles continuaram conversando. Quando a gente fala conversa, às vezes é uma conversa presencial, um jantar, às vezes é uma ligação, então foram várias etapas para que isso acontecesse. Na última conversa que aconteceu, o Everton Ribeiro fez uma contraproposta para o Flamengo, e mexeu um pouco nas cláusulas, assim. Ele abriu mão dos 2 anos de contrato e fez uma composição de 1 ano, mais 1 ano por metas, se ele alcançasse as metas. É até uma informação um pouco detalhada, porque a gente não tinha acesso a isso, assim. A gente não sabe quais são as metas estipuladas ali, mas a gente consegue imaginar. Trazendo um pouco o que o Flamengo faz recente, o Davi Luiz foi um cara que fez esse contrato mais recente, assim. Eram 20 jogos como titular, com pelo menos 45 minutos e tudo mais, para renovar automaticamente, que é o caso dele agora, né? Ele esticou o contrato até 2024. Então o Everton Ribeiro tentou uma composição parecida. Eu não sei quais são as metas, mas o Everton Ribeiro abriu mão dos 2 anos de contrato e sugeriu 1 ano mais 1 por metas. Ponto.
e é desde então que o Flamengo não responde. São mais de 48 horas de silêncio absoluto, o Flamengo não respondeu ao Everton Ribeiro ainda, o contrato se encerra no dia 31 e tem essa expectativa da resposta do Flamengo. Hoje, Nessa meia-noite. reunião, o que a gente soube era que tinha uma sinalização um pouco mais positiva, assim, o desfecho estava caminhando para o final feliz, mas o Flamengo não respondeu oficialmente. O staff do Everton Ribeiro aguarda essa resposta, o Everton Ribeiro aguarda essa resposta para então assinar esse contrato, né, que se encerra, como a gente já falou aqui diversas vezes, no dia 31, domingo. Hoje já é sexta. Todo mundo está casando o Arrascaeta no Uruguai. Ainda tem esse detalhe. Então, assim, Hoje, é domingo. uma negociação Ele mais foi pelo gravado na celular. sexta, Agora é tá? mais uma burocracia de falar, olha, tudo bem, Everton, a gente vai aceitar isso e tudo mais. Everton também está no Uruguai, porque são amigos e tudo mais, mas é um outro momento, né? A gente está falando de uma celebração e tudo mais, não deve acontecer nenhuma negociação por lá, mas o cenário é esse, assim, o Everton Ribeiro aguarda só o ok do Flamengo para oficializar isso. Se vai ter o ok é o que a gente está tentando descobrir, porque o Flamengo a todo momento foi irredutível em relação a esse 1 ano de contrato e só. O Everton que cedeu a sua parte e sugeriu que fosse 1 ano mais um por metas. Gonza, você tinha falado aqui mais cedo que Flamengo e Everton Ribeiro deveriam ceder em alguma parte. Eu acho que esse foi o movimento do Everton de ceder. Everton, se eu não me engano, no começo ele queria 3 anos de contrato, né, Letícia? Eu acho sempre foi assim 2 anos, assim. 2? Porque 2 anos é o tempo que a gente consegue entender para ele fechar. Acho que ele fecharia 9 a 10 temporadas no Flamengo, que é uma identificação muito grande. E o Everton foi procurado. Acho que é importante a gente falar sobre isso. Grandes clubes brasileiros procuraram o Everton. Sim. O Cruzeiro foi noticiado, o Internacional foi noticiado. O São Paulo lá atrás, o Dorival pediu a contratação, agora não fez um outro movimento. Mas é um cara que já tem uma certa idade, né? 34 anos, mas está fazendo, ainda tá no radar aí dos grandes clubes. Não tá na área agora, há pouco estavam debatendo que o Everton seria titular em praticamente todos os clubes do Brasil, com exceção do Flamengo e Palmeiras ali. Palmeiras por estilo do jogo, o Flamengo ali porque já tá oscilando, já tem mais idade, já tem jogadores mais novos, mas assim, é um cara que tem mercado ainda. Então por isso também que fez esse pedido. E um cara que pouco se lesiona, né, Duda? Eu acho que Sim. isso também é importante falar. Bom, Gonza, então, acho que esse é o meio termo, né? Eu gosto muito desse modelo, né? Ainda bem que não é o Arrascaeta que está negociando a renovação. Imagina, negociar a renovação e cuidar do casamento, né? Ia ser meio... Ia ser difícil. Ia ser puxado. Mas eu acho que no caso do Everton, o Flamengo também ele tá usando um pouco essa transparência do Everton, que desde o início da negociação ele se coloca como deixando o Flamengo como absoluta prioridade. A identificação, os filhos dele que torcem para o Flamengo e ele não gostaria de mudar isso. Então o Flamengo tá ali na dele tentando ver o que consegue barganhar. Talvez se em algum momento o Everton tivesse colocado, olha, eu tenho proposta do Corinthians ou do Internacional, ou até mesmo do Fluminense, que já andou conversando, falando sobre isso, não conversando com o Everton, mas falando sobre esse interesse, é um rival, talvez o Flamengo se movimentasse com um pouquinho mais de rapidez. Eu acho que o Flamengo, desde que, a não ser que o Tite tenha em algum momento passado para a direção que não conta com ele, que não vai utilizá-lo, se isso não acontecer, eu acho que o Flamengo poderia aproveitar esse modelo que o Everton propôs, que me parece interessante, 1 ano, que é o que o Flamengo queria desde o início, e aí, obviamente, se o Everton atingir essas metas, isso vai significar que ele foi bem, que ele teve mais 1 ano bom. Então, acho que é um caminho para essa renovação. Eu acredito até que ela aconteça, porque entendo que, até pelo que o Tite já demonstrou de utilizar o Everton na seleção, de gostar do estilo dele, acho que o Everton ainda tem bola para ajudar o Flamengo, e acho que a temporada do Flamengo, com convocações para a seleção, com vários campeonatos a serem disputados, o Everton vai ter sim espaço. Só para pontuar, já que você citou o Tite nessa negociação assim, a gente já trouxe aqui em outros momentos que o Tite pediu um ponta-direita, né? E por que ele pediu um ponta-direita? Porque ele enxerga o Everton como meia concorrente do Arrascaeta.
se ele enxerga o Everton como meia concorrente do Arrascaeta, porque ele conta com o Everton no elenco. Eu acho que isso fica muito claro, né? Porque ele pede a contratação de um outro jogador para jogar na ponta direita, porque ele já não vê o Everton por ali, porque ele quer ter o Everton revezando ali com o Arrascaeta. Você pontuou, tem o Arrascaeta convocado, Dela Cruz convocado, Pulgar convocado. O Flamengo vai ter uma leva de convocação ali para perto das eliminatórias e da Copa América. Vai precisar de um elenco, principalmente do meio para frente, porque a gente olha hoje e fala, tem muita gente do meio para frente. Mas vai chegar uma época que você não vai ter ninguém. Então você, de fato, vai precisar de nomes como o Everton, ou talvez outras contratações, e até gente da base subindo, que é o caso do Matheus Gonçalves, que está sendo toda hora, que estava no Bragantino e já está sendo nessa visão aí para ser aproveitado pelo Tite. Então, a sensação que eu tenho é que o Tite quer o Everton Ribeiro também. E acho que o Everton se pontuou muito nesse lado da negociação de entender o Flamengo. Assim, quando ele ouviu a sinalização em outubro que seria renovado, ele ficou tranquilo e não abriu negociação com nenhum outro clube. Pelo menos é a resposta que a gente tem, assim, de apuração. Assim, os clubes perguntam, clubes procuram saber, mas ele não conversou com ninguém, porque ele deixou muito claro para todos os interessados que o interesse dele, o desejo dele, a vontade era permanecer no Flamengo. 72 horas, né? Menos de 72 horas hoje. 72 horas. Isso aí foi a matéria do geglobo.com, né, gravado na sexta-feira. Eu estou com a atualização aqui de momento, né, do Coluna do Fla, como vocês podem ver aqui. Ó, contrato de Everton Ribeiro, né, com o Flamengo termina no final desse domingo, né? O Flamengo ainda não respondeu à contraproposta de Everton Ribeiro, que tem contrato com o clube até o final deste domingo, dia 31. Por este motivo, o atleta entra no último dia como jogador rubro-negro, sem saber se irá permanecer ou não no Mais Querido em 2024. Conforme a apuração de reportagens do Coluna do Fla, Everton Ribeiro aceitou ouvir propostas de outros clubes a partir deste domingo. Isso porque o Camisa 7 ainda não recebeu nenhuma resposta da diretoria do Flamengo que se irá permanecer ou não em 2024. A ideia do Meia é renovar por mais uma temporada com possibilidade de estender o vínculo até 2025, caso bata algumas metas. Essas metas ainda não foram divulgadas, as metas que o Everton Ribeiro aí colocou na cláusula para poder aceitar esse um ano de Flamengo, com o Flamengo, né, que o Flamengo está oferecendo, e seria estender aí até final de 2025. Vamos aguardar os desfechos. Assim que eu tiver mais informações, eu venho aqui manter vocês atualizados. Fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.